Imagina só. Ter milhões, uma mansão incrível, carros de luxo, gente te adulando por todo lado. E aí? Morrer sozinho, num hospital público, com os trocados no bolso, enterrado como um indigente. Parece roteiro de filme, né? É uma queda, nossa, vertiginosa. E essa história é real. É a história do homem que deu nome a um dos golpes mais famosos do mundo. Charles Ponzi. O nome dele virou quase um adjetivo, né? Sinônimo de fraude. Exatamente. Mas por trás do esquema Ponzi tem uma história, assim, complexa. Uma mistura de ambição sem limite, um timing que pareceu perfeito e, claro, uma capacidade de convencer impressionante. Ele não era um vigarista qualquer, ele era um mestre da ilusão. E é essa ilusão que a gente vai tentar entender melhor hoje. Como que esse imigrante italiano, que já tinha os probleminhas com a lei, conseguiu montar uma fraude que movimentou o que hoje seriam centenas de milhões de dólares? Enganando todo tipo de gente, né? Desde o trabalhador comum até investidores que deveriam ser mais experientes. E até a imprensa caiu nessa. Qual era o segredo? Aquela promessa de dinheiro fácil, rápido? O que tinha por trás disso? Vamos voltar um pouco para as origens dele. Isso, a história começa lá na Itália, em 1882. Ponzi nasceu numa família que, dizem, já teve tempos melhores. Mas a fortuna, bom, evaporou, o pai era carteiro. E essa coisa da riqueza perdida parece que marcou ele, né? Aquele desejo de voltar para o topo. Totalmente, parece que isso moldou a mentalidade dele desde cedo. Uma aversão, sabe, ao trabalho comum, àquela rotina de todo dia, e uma busca constante por um jeito mais fácil, um atalho para a riqueza. É o que dizem da época da universidade, né? Que ele gastou o que tinha não com estudo, mas com festa, roupa cara, tentando parecer rico. Exato. Tentando projetar uma imagem. E quando um tio ofereceu um emprego normal, estável, ele recusou. Não era o que ele queria. E essa busca por algo maior trouxe ele para a América, em 1903. Chegou em Boston. E foi um choque de realidade, né? Aquele famoso banho de água fria. Chegou com tipo $2,50. Uma mixaria mesmo pra época. Hoje não daria nem $100. E a América recebeu ele como? Com solidão e a necessidade de fazer exatamente os trabalhos que ele mais detestava. Lavar prato, pintar paredes, ser garçom. Que fazem? Uma instabilidade total. Pulava de emprego, era demitido, pedia as contas. Dizem até que cometia pequenos furtos, pedia esmola, chegou a dormir na rua. Nossa! Mas essa dureza toda, em vez de, sei lá, quebrar o espírito dele, talvez tenha aguçado ainda mais a vontade de dar um golpe de mestre, sabe? E a habilidade de se virar, mesmo que pro lado errado. Foi quase um treinamento. E aí ele foi tentar a sorte em outro lugar, Montreal, no Canadá, 1907. Ah, Montreal! Ali foi, digamos, a faculdade do crime dele. Ele arrumou um emprego no Banco Zarossi. Banco Zarossi, focado nos imigrantes italianos, né? Talvez para gerar mais confiança. Exato. E ali ele viu a coisa funcionando na prática. O banco pagava juros altíssimos, o dobro do normal. E como? Deixa eu adivinhar. Usando o dinheiro dos novos clientes para pagar os antigos. O esquema clássico. Roubar de Pedro para pagar Paulo, né? Ele viu a mecânica da fraude ali ao vivo. E viu também o fim da linha, imagino. Viu sim. O Zarossi, o dono do banco, sentiu que a casa ia cair, pegou o dinheiro e fugiu para o México. Deixou todo mundo a ver navios, inclusive o Ponzi. E o que o Ponzi fez? Bom, no meio daquele caos, ele tentou o primeiro golpe mais sério dele. Falsificou um cheque do banco para tentar sacar uns $400. Mas não deu certo. Não deu. A assinatura levantou suspeita, chamaram a polícia e ele foi preso. Pegou 3 anos no Canadá. E a prisão adiantou alguma coisa? Parece que não, né? Pelo contrário, parece que só reforçou a ideia de que ele precisava ser mais esperto, mais cuidadoso no próximo golpe. Amadorismo não levava a nada. Tanto que mal saiu da prisão e já entrou em outra fria. Pois é. Tentou contrabandear imigrantes italianos para os Estados Unidos, foi pego de novo. Mais 2 anos de prisão, dessa vez em Atlanta. A ficha dele já estava ficando comprida. Saindo dessa segunda prisão, ele volta para Boston. Tentou se ajeitar. Olha, parece que sim, pelo menos tentou criar uma fachada de normalidade.
Arrumou um emprego, casou em 1918 com a Rose Guineco. Por um tempo, a vida parecia estar entrando nos eixos. Mas a ambição... A ambição era maior, a vida simples não servia para ele. Ele queria dar luxo para a esposa, viver aquela vida que ele sempre sonhou, né? O salário era pouco. E aí vieram as tentativas de negócio legal. Tentou ajudar o sogro num negócio de frutas, quebrou, abriu a própria empresa de importação, não deu certo por falta de grana e contatos. Tentou até uma revista de negócios, né? The Trader's Guide. Isso, fez planos enormes, alugou escritório, mas ninguém quis anunciar. Pediu empréstimo no banco, negado. Outro beco sem saída. Parecia o fim das tentativas, digamos, honestas. Pois é, mas aí, no meio da bagunça do escritório falido, em 1919, ele acha uma carta da Espanha. E dentro dela, O quê? um papelzinho, um cupom de resposta internacional, o tal do IRC. Ali foi a faísca, o momento eureka, E qual era a ideia? a arbitragem. Exatamente, ele pensou. Posso comprar esses cupons onde a moeda tá fraca, tipo na Itália pós-guerra, e trocar por selos aqui nos Estados Unidos, onde o dólar tá forte. Depois vendo os selos e lucro. No papel parece inteligente. E parecia legal, né? Sim, parecia legal. Essa era a chave. Em janeiro de 1920, ele funda a Securities Exchange Company com essa ideia. Mas... Sempre tem um mas. Sempre tem. Aqui está o pulo do gato. A ideia da arbitragem com cupons, na teoria, até funcionava um pouquinho. Mas na prática, para ganhar a fortuna que ele queria, impossível. Por quê? Vários motivos. O lucro por cada cupom era mínimo. A logística de comprar milhões de cupons, enviar, trocar, vender, seria um pesadelo caríssimo. E o principal, simplesmente não existia tanto cupom postal no mundo para fazer a operação na escala que ele precisava. A conta não fechava. E aí é que a mente dele dá o estalo, pro lado errado. Exato. Se o negócio real não funcionava, ele faria as pessoas acreditarem que funcionava. A ideia dos cupons, mesmo inviável, virou a fachada perfeita. A desculpa genial pro golpe. E aí veio a promessa mágica. A promessa impossível. 50% de lucro em 45 dias. Ou 100% em 90 dias. Surreal. Os cupons viraram só a história para boi dormir, então. Exatamente. Era cortina de fumaça. Dava um ar de negócio complexo, sofisticado, que só um gênio como ele entendia, sabe? Mas o dinheiro para pagar esses lucros absurdos vinha de onde? Dos novos investidores que não paravam de chegar. Bingo! Era o esquema do Banco Zarose de novo, mas com muito mais glamour, uma escala muito maior. E como ele conseguiu fazer isso crescer tanto? Ele foi muito esperto em construir isso. Primeiro, o alvo. Gente ambiciosa, talvez sem muito conhecimento financeiro, ou desesperada por dinheiro. Ele explorou a ganância, o sonho de ficar rico fácil. Segundo, o motor do esquema, né? O dinheiro novo tinha que entrar sem parar. Isso, a famosa bicicleta financeira. Tinha que pedalar cada vez mais rápido para não cair. E terceiro, que foi crucial no começo, pagar os primeiros direitinho. A credibilidade inicial. Fundamental. Esses primeiros sortudos viraram os maiores propagandistas dele. Felizes da vida, reinvestiam tudo e ainda traziam a família, os amigos. O boca a boca fez o negócio explodir. E tinha o carisma dele também, né? Sem dúvida, Ponzi vendia um sonho, não só um investimento. Tinha uma lábia, as pessoas se sentiam sortudas de entregar o dinheiro para ele. Ele não parecia desesperado, parecia estar fazendo um favor. E aí veio a imprensa para jogar gasolina na fogueira. Um artigo no Boston Post, um jornal importante, chamou ele de mago das finanças. Um gênio. Aquilo foi a validação que faltava. O dinheiro começou a jorrar. Chegou a entrar $250 mil por dia. Por dia. É muito dinheiro. Em uns 8 meses, ele movimentou uns $15 milhões da época. Hoje seria algo como $220 milhões. Uma loucura. E a falta de informação na época ajudava, né? Era mais fácil acreditar. Com certeza. Pouca regulamentação, difícil checar as coisas, era o cenário perfeito para ele. E ele viveu como um rei nesse período. Ah, viveu. Comprou a mansão,
carros importados, joias, roupas caras. Era o retrato do sucesso. O cara que saiu do nada e chegou lá. Só que esse lá era um castelo de cartas, né? E castelos de cartas costumam cair. Quando começaram os problemas? Bom, a promessa era boa demais para ser verdade, né? Começaram a surgir dúvidas, rumores nos meios financeiros, bancos começaram a desconfiar. E o mesmo jornal que ajudou a levantar ele. O Boston Post começou a investigar mais a fundo. Contrataram um peso pesado do jornalismo financeiro, o Clarence Barron, do Wall Street Journal. E o que o Barron descobriu? Ele fez as contas. Para Ponzi pagar o que prometia, ele precisaria ter uns 160 milhões de cupons circulando. Barron foi checar os números oficiais. E Só tinham sido emitidos 27 mil cupons nos Estados Unidos naquele período todo. 27 mil contra os 160 milhões necessários. A matemática simplesmente não batia, era óbvio. O dinheiro não vinha dos cupons. foi o começo do fim. A máscara caindo. E o golpe final veio de dentro. O próprio publicitário que Ponzi contratou para melhorar a imagem dele, um tal de William McMasters. O que ele fez? Ele percebeu a fraude toda. Ficou horrorizado, chamou Ponzi de idiota financeiro que nem entendia direito o próprio golpe. Aí ele juntou provas e entregou tudo pro Boston Post. Nossa. A reportagem que saiu disso detalhou tudo, expôs o esquema pro mundo, ganhou até um prêmio Pulitzer pro jornal. Foi o prego no caixão do Ponzi. E aí a corrida aos bancos. Ou melhor, a empresa dele. Exato. Pânico total. Multidões na porta da Securities Exchange Company tentando pegar o dinheiro de volta. Os primeiros ainda conseguiram alguma coisa, mas logo o dinheiro acabou. A maioria perdeu tudo. Que desastre. Famílias inteiras, né? Sim, empresas faliram, bancos que se envolveram quebraram junto, o castelo de cartas desabou com o estrondo. E o Ponzi? Preso. Muitas acusações. Dezenas. Fraude postal, fraude estadual. Ele acabou fazendo um acordo, confessou uma acusação federal e pegou 5 anos. Mas ele não parou por aí, né? Que nada! A compulsão pelo golpe era mais forte. Cumpriu uns 3 anos e meio, saiu em liberdade condicional e foi direto para a Flórida tentar outro esquema. O que dessa vez? Vender terrenos que não existiam ou não valiam nada, em pântanos. Golpe imobiliário clássico. Mas ele já era famoso, não? Exatamente, foi descoberto rapidinho. Para não voltar para a cadeia em Massachusetts por violar condicional, ele tentou fugir. Como? Uma fuga de cinema. Raspou a cabeça, deixou o bigode crescer, se disfarçou de marinheiro num navio cargueiro para a Itália. Mas reconheceram ele a bordo em Nova Orleans. Foi preso de novo. Não acredito. Tentou de tudo. Até escreveu para o presidente dos Estados Unidos pedindo perdão. Não adiantou. Pegou mais 7 anos de prisão. E depois desses 7 anos, Saiu em 1934, já mais velho, desgastado. E como ele nunca virou cidadão americano, foi deportado para a Itália. A esposa Rose, que tinha ficado do lado dele na primeira prisão, pediu o divórcio. que fim de linha. Pois é, o fim da vida dele é um contraste brutal com o auge. Sem dinheiro, sem status, sem família. Viveu um tempo na Itália, depois veio para o Brasil, para o Rio de Janeiro, Trabalhar em quê? numa companhia aérea italiana que também acabou falindo. Ele passou os últimos anos na pobreza mesmo. E a morte? Foi como no início da história. Exato. Em 1949, num hospital de caridade no Rio. Tinha 66 anos. E no bolso, aqueles $75. Não dava nem para enterro. Foi enterrado como indigente. Da miséria ao luxo e de volta à miséria total. Que trajetória. É uma história com uma lição clara, né? A busca pelo dinheiro fácil a qualquer custo. Consumiu ele, destruiu ele e muita gente no caminho. Mas o nome ficou, né? Só que como sinônimo de fraude. Um legado bem ambíguo. E o mais assustador, talvez, é que o esquema não morreu com ele. De jeito nenhum. Ele só se adapta, muda de roupa, usa tecnologia, novas narrativas. Quantas vezes a gente não vê promessas de lucro fácil ligadas a, sei lá, qualquer coisa, mas que no fundo é só para trazer mais gente para a base da pirâmide. É um padrão que se repete, né? Com certeza. Pode ser selo postal, produto de beleza, telefone, criptomoeda, a fachada muda, mas a mecânica é a mesma. O dinheiro de quem entra por último paga quem entrou primeiro. Até tudo ruir.
O caso da Telex Free, aqui no Brasil, é um exemplo recente disso, né? Afetou tanta gente. Então a lição é desconfiar. Sempre. Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Tem que pesquisar, investigar antes de colocar dinheiro em qualquer coisa que promete milagre. Porque a história mostra que sempre vai ter alguém tentando explorar essa vontade de ganhar fácil, né? Sempre pode surgir um novo Ponzi. E a história dele serve como um alerta, né? Sobre como fortunas construídas na mentira são frágeis e sobre o vazio que essa ambição toda pode deixar no final. Fica essa pulga atrás da orelha. Será que o esquema morreu mesmo ou só aprendeu a se disfarçar melhor? Quantos golpes assim vestidos de oportunidade única não estão rolando agora mesmo, explorando os mesmíssimos desejos que o Ponzi explorou há um século? Você aí acredita que uma história assim, de uma ascensão e queda tão radicais, realmente aconteceu?